E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Cara, Lula, eu tava assistindo esse último debate que teve aí no da Band, em um formato diferente e tal. Teve uma hora... formato, bom. Bom formato, né? É melhor do que os outros. Eu também acho. Eu também acho que só é possível porque só tinha você e o Bolsonaro, na verdade. Não tinha aquele monte de gente, né? Nós já tivemos debate, todo segundo turno, o debate é mais flexível. Uhum. Eu já tive com o Alckmin, já tive com o Serra. Uhum. É um debate melhor, porque você tem 1h30, você e o teu adversário. O problema de debater com o Bozo é que ele é um mentiroso compulsivo. Tá porra. É um negócio impressionante. Eu pensei que o Maluf que era mentiroso, porque eu faço política há 50 anos. Todo político é mentiroso, Lula? Não é verdade. Não é verdade. Deixa eu lhe falar uma coisa. É que se cria uma imagem do político que causa prejuízo à política. Tá. Você tem político sério de direita, você tem político sério de esquerda. De fato. Você tem político sério de centro. Uhum. Sabe? Você não precisa mentir. Eu estava vendo um vídeo do Bozo esses dias. Naquele vídeo em que ele está falando das meninas venezuelanas, ele fala textualmente, tenho que mentir, é preciso mentir, o político tem que mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. É sempre assim. Mas eu acho que você tem muitos políticos no Brasil que não mentem, que são pessoas sérias, sabe? Só para você ter ideia, todos os deputados que tiraram nota 10 na Constituinte, todos os deputados não se reelegeram. O cara foi nota 10 de prestar serviço à sociedade, era medido a nota pelo que o cara fazia pelo povo trabalhador. Uhum. Sabe, os deputados que tiveram nota 10 não se elegeram, cara. E a que tu atribui isso? Porque significa que o povo não presta muita atenção, sabe, no exercício do mandato, e muitas vezes a imprensa, ela desinforma, ela julga todo mundo. Ou seja, quando ela fala o Congresso não trabalha, ela não diz quem trabalha, ela coloca todo mundo no mesmo caixote. Sim. E isso vai cometendo equívocos, erros, e as pessoas vão tendo uma visão deturpada. O Ulisses Guimarães dizia, toda vez que a sociedade quer mudar o Congresso e fala que vai mudar, ele muda para pior. A quantidade de gente que entrou no Congresso nesses últimos 4 anos foi muito pior, cara. As pessoas mentem descaradamente, sobretudo depois da internet. Essa tal de fake news, ela é um liberou geral para o cara que não presta, para o mentiroso. Você não tem noção. Você não tem noção do que é isso. Você não tem noção. Eu lembro que teve aquele assunto lá de mamadeira de piroca, teve umas coisas absurdas assim. Essas coisas absurdas que eles inventam todo dia, não tem critério. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e depois vira homem. Eles são capazes de dizer que vaca voa. Eles são capazes de dizer que cavalo tem chifre, boi não tem. Qualquer mentira, não tem tamanho e não tem hora. É uma verdadeira fábrica de mentir a campanha do Bolsonaro. Eu tenho uma coisa, Igor, que eu aprendi a fazer política ainda quando eu estava no movimento sindical. Então, você tem um discurso mais ideológico, um discurso mais em defesa das coisas que você acredita, mais em defesa da melhoria dos trabalhadores e tal. Você defende programa de governo, eu quero ser presidente porque eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não, hoje não tem mais, cara. Isso também hoje é não tem mais. Hoje é o seguinte, é mentira atrás de mentira e você passa o tempo respondendo. E como é que tu lida com isso sem, assim, você está dizendo, basicamente, que a campanha do Bolsonaro é baseada em mentira, mas assim, você também falou que ninguém mais está prestando atenção em plano de governo e tudo mais. Como é que tu lida com isso? Deixa eu falar, não só a campanha é com base na mentira, e das piores mentiras, da coisa mais perversa que você pode imaginar, como o governo dele é uma mentira. Ou seja, já foi patenteado, divulgado, de que ele mente quase 8 vezes por dia. O cara levanta 1h da manhã para contar mentira na internet. Recentemente, né? Ele levantou 1h da manhã para tentar corrigir a maluquice que ele fez de ir na casa das meninas que prestam serviço, que trabalham, sabe, para achar que elas estavam, sabe,
fazendo qualquer coisa errada. Ele foi lá com segundas intenções e depois percebeu a bobagem que fez, então resolveu acordar 1 hora da manhã desesperado e dizer que o PT que é o culpado, que o PT não sei das contas. Ele hoje... Ó, é difícil realmente defender aquilo ali que aconteceu e tal, mas você não acha também que é um... Assim, ó, pelo amor de Deus, assim, todo mundo... Quem me conhece sabe que eu não sou bolsonarista, sabe também que eu não sou petista, e eu tô tentando ter uma conversa, assim, franca contigo. Então, ó... Eu quero sair daqui tentando ganhar o seu voto. Quem o voto sabe? é sigiloso, porra. Quem sabe? Eu não tenho que falar pra ninguém. Verdade. Mas, ó, eu acho que às vezes existe um exagero, e assim, falando especificamente do Bolsonaro, que, porra, tu realmente acredita que ele é pedófilo? Assim, tu acredita que ele é pedófilo? Eu não acredito que ele seja pedófilo. Deixa eu lhe falar, ele se comporta como se fosse. Tá. O tratamento que ele dá às mulheres. Você veja uma coisa, ele vai terminar um mandato de presidente. Ele nunca reuniu nenhum agrupamento de organização da sociedade. Nem favelado, nem trabalhadores, nem sindicato, nem mulher, nem negros, nada. Ele vive por conta de alimentar os milicianos dele de mentira, porque ele tem um exército poderoso de divulgar mentira. E ele vive disso. O comportamento dele agora, o comportamento, no caso das meninas da Venezuela, é o comportamento de um pedófilo. E ele percebeu isso. Por isso é que ele ficou apavorado e tentou se explicar o mais rapidamente possível. Sabe, agora à noite, eu não sei se você viu, tem uma nota do partido do PP, em que a direção do PP diz que, sabe, Eu vi essa nota. ele pensou que era umas meninas... Mas o que é interessante é que, assim, ele falou isso, acho que em 2 oportunidades, ao vivo. Sabe, assim, eu acho meio um tiro no pé, não sei. É porque, que nem o lance de virar jacaré. A galera pegou, o Bolsonaro falou que se tomar vacina você vai virar jacaré. Não era exatamente isso, né? Ele tava meio que falando ali que não sabia qual que eram as paradas. Ninguém de boa fé acredita que ele falou mesmo que as pessoas vão virar jacaré. Não, deixa eu te contar uma coisa. Ele fala isso ao vivo na televisão e no rádio, ele não mede as consequências. Isso é verdade. Quando dá caca, é que ele então tenta te explicar, porque aí vem o pessoal da política e falou, cara, você tem que pedir desculpa, você tem que inventar qualquer coisa. Mas ele tem uma propensão de falar bobagem. Bom, não Tem uma consigo- propensão de mentir. No debate da Bandeirantes, o que eu acho engraçado é que antigamente a gente dizia, porra, o cara mente e nem fica vermelho. O Bolsonaro mente descaradamente, sabe, de coisas mais absurdas que acontecem, e ele tenta passar aquilo como se fosse verdade. Ele tem uma rede poderosa de robôs, em que ele consegue fazer com que essas mentiras cheguem a todo mundo em tempo real, e daqui a pouco você está se explicando, tem que ficar se explicando, sabe? eu já tive que lidar com robô mesmo. É uma coisa delicada, sabe por quê? Eu pelo menos, não estava acostumado a fazer política assim. Eu fui candidato contra o Collor, eu fui candidato contra o Fernando Henrique Cardoso, eu fui contra o Serra, contra o Alckmin. Ou seja, é uma coisa civilizada que você discute o Brasil. Você vai para a televisão para defender o teu programa. Eu quero propor isso para o Brasil. Sabe, com ele é impossível. É impossível. Ele não teve programa em 2018 e não tem programa agora. Sabe, e ele vive de mentira. Ele vai contando as mentiras dele, vai contando a mentira dele. E na rede social há uma contradição, porque a imprensa escrita costuma provar as mentiras dele. Mas na rede social... ele faz um ato com 5 pessoas, filma só a cabeça das 5 pessoas e fala que é uma multidão. É isso, disso que ele vive, disso que ele se sustenta. E eu fico triste de saber que muita gente no Brasil se deixa enganar por isso. Sabe, tem coisa que eles falam que não tem cabimento. Ah, o Lula vai fechar a igreja. Já ouviu falar isso? Também acho que não tem nenhum cabimento. Deixa eu te contar, Mas fui pra eu... mim é parecido com o lance do virar jacaré. Cara, entendeu? deixa eu te contar, fui eu em 2003 que sancionei a lei de liberdade religiosa nesse país. Ele era deputado, ele sabe disso. Fui eu, em 2010, que criei a Marcha com Jesus.
Então, veja, eu defendo a liberdade religiosa porque eu acredito que a fé é uma coisa sagrada, cada pessoa exerce como bem entender. E eu defendo todas as religiões, a evangélica, a católica, o budismo, sabe, o islamismo, a religião judaica, a religião de matriz africana. Eu defendo tudo. Será que é por isso que ele detém a maioria do voto evangélico? Porque você é mais todo mundo? Olha, possivelmente ele tem uma fábrica de contar mentira também junto a setores da igreja evangélica. Porque os evangélicos têm gente muito séria, são muitos trabalhadores, gente pobre que trabalha. Eu era presidente do sindicato, eu convivia com centenas de metalúrgicos evangélicos. Sabe? Agora, o que a gente tem lido na imprensa todo dia, tem lido em imprensa brasileira e estrangeira, é de determinados pastores que funcionam como se fosse, sabe, um candidato ameaçando as pessoas, ameaçando, dizendo que nós somos contra a religião, que nós vamos fechar a igreja, que quem não votar no Bolsonaro vai não ser da conta, sabe? Então, é essa mentira. Você não tem tempo de discutir o futuro, porque você fica tendo que prestar conta das mentiras e desmontando as mentiras que os caras contam todo santo dia. E todas as mentiras que você vê todo dia, essa mamadeira de piroca na campanha do Haddad, é uma coisa tão absurda que a minha cabeça não tem lugar para guardar uma coisa dessa. É tão inverossímil, sabe, que eu fico pensando, ninguém acredita. Também achava que ninguém acreditava. Mas tem gente nessa que porra. acredita. Tem. Hoje eu descobri, se você passar na Praça da Sé e você ficar olhando para o céu e gritar, olha um elefante voando. Tem gente que fica olhando porque acredita que vai aparecer um elefante voando. Tem gente que compra bilhete vencido, achando que vai ganhar. Ou seja, então, Igor, é uma preocupação constante em criar uma civilidade nesse país em que as coisas se transformem em coisas mais sérias. O povo não pode ser enganado todo dia, toda hora com mentiras. As pessoas de boa vontade, as pessoas de bem que trabalham, sabe? As pessoas que querem cuidar da sua família com muito carinho não podem viver nesse nível. É muito ruim, eu posso te garantir que com os meus 76 anos eu nunca tinha visto nada igual. Nada igual. Tá? É uma fábrica poderosa de contar mentira. Você não sabe de onde vem o dinheiro, você não sabe aonde é que estão os robôs. Sabe? É uma coisa... E todo dia, todo santo dia, você tem uma mentira, uma aberração. Que você fala, bom, o cara que acredita nisso é louco. Na verdade, quando você fala, você está ofendendo o cara que tem uma deficiência mental, porque, sabe, o cara que acredita nisso é pior do que isso. E o Bolsonaro funciona como se fosse um psicopata. Para ele, tudo pode ser transformado numa mentira. Ele vem aqui, ele mente, ele vai no debate, ele mente, ele vai na reunião do Congresso, ele mente, ele conta uma história, depois ele percebe que fez bobagem, ele tenta descontar aquela história, tenta construir. É assim. Você veja o discurso dessa Damares outro dia, não sei se você acompanhou, falando de criança, é uma coisa tão absurda, que na minha cabeça não passa a ideia de que alguém pode falar uma coisa daquela. Em 2000, Não é quando você possível. elege, em 2002 lá, podemos dizer que você deu uma sorte ali com o boom das commodities coincidindo com o teu governo. Tal, assim, você vai comentar. Mas, cara, agora a gente tá num momento completamente diferente e você tá dizendo, pelo que você tem dito, pelas coisas que você tem falado e tal, é que dá pra voltar pra um patamar parecido que a gente tava ali, que foi possível aí de 2002 a 2010. Qual que vai ser, o que é o motor agora dessa vez? O que vai fazer a gente conseguir aí a tal da picanha, a tal da cerveja? Então deixa eu falar para você uma coisa. Se criou o fetiche de que o Lula deu certo porque teve o boom da commodities. Por que não deu certo pro Fernando Henrique Cardoso? Porque meio que começou ali em 2000 e pouquinho. É porque, né? Sabe o que acontece? É porque meio nós fizemos com que as coisas acontecessem colocando o pobre dentro do orçamento. Você sabe quantos milhões de empregos nós criamos no nosso governo? 22 milhões de empregos com carteira assinada. Você sabe quantos meninos foram estudar no exterior? 100 mil meninos foram fazer curso no exterior.
fazer pós-graduação. Precisa de grana pra isso. Nós fizemos 19 universidades federais novas e 178 campos avançados. Nós saímos de 140 escolas técnicas para 422. Houve uma revolução nesse país. Uma revolução. Pela primeira vez, os pobres começaram a se sentir participantes e se transformar em sujeito da história. Os catadores de material reciclável, eu levei eles dentro do BNDES para tomar um empréstimo de 200 milhões de reais. Por que só emprestar dinheiro para o grande e não emprestar para o pequeno? Emprestar para a cooperativa deles. Emprestar dinheiro para a cooperativa, sabe, de quebradeira de coco do Babaçu, para a bordadeira do Piauí, para a bordadeira do Rio Grande do Norte. Agora, quando eu votar, a gente vai abrir linha de crédito muito grande para que a gente possa investir em micro e pequenos empreendedores. Se o cara for um Igor, se o cara tiver inteligência de fazer o que você faz, sabe, na internet, ou seja, ele vai ter financiamento para trabalhar, para começar. Se ele quiser montar um restaurante, um bar, uma oficina de motocicleta, de bicicleta, de carro, o que ele quiser fazer, ele vai ter crédito. Ele vai ter crédito. Porque nós precisamos agora, já que o emprego de hoje não é tão fácil como o emprego de 1980, nós vamos querer explorar a criatividade do povo brasileiro, dando a ele oportunidade. Siga em frente, cara. Vença. Você está tendo oportunidade. Vai embora. É isso que eu vou fazer. Como é que tu vai fazer isso? Precisa sair dinheiro de algum lugar, cara. Não, os bancos públicos existem para isso. O BNDES existe para isso, a Caixa Econômica existe para isso, o Banco do Brasil existe para isso, o BNB existe para isso, o BASA existe para isso. BASA é o Banco da Amazônia, o BNB é o Banco do Nordeste. Tá. Sabe, é utilizar o dinheiro desses bancos públicos, sabe, para financiar a produção, para financiar a evolução desse país. Sabe, até porque nós queremos ser exportador de inteligência. Então, como é que a gente vai fazer? Fazendo. Pô, o bagulho era segurar essa inteligência aqui, hein, Lula? Ó, quando teve a crise, em 2008, uma crise poderosa. Foi. Que chegou a quebrar o banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, que foi uma Sim, crise eu de lembro. verdade. Eu disse, isso aqui é uma marolinha no Brasil. Eu lembro. Todo mundo tirou sarro da minha cara. A Mira Leitão me criticou muito. O que aconteceu? O Brasil foi o último país a entrar na crise e o primeiro a sair. Um ano depois da crise, a gente estava crescendo 7,5% ao ano. E no varejo crescia 13%. Tá? Eu aumentava o salário mínimo todo ano. Todo ano, não era reajuste da inflação. Era o reajuste da inflação mais aumento real. 90% dos trabalhadores que trabalham em categorias organizadas, químico, gráfico, metalúrgico, todos esses caras recebiam aumento real acima da inflação. Hoje não recebe. Você veja quanto cresceu a economia. O Bozo fica dizendo todo dia, não, porque a economia está bombando, a economia está bombando. Eu não sei se está bombando no cartão de crédito dele, no cartão corporativo dele, sabe? Porque no povo, hoje foi divulgado, o Brasil vai crescer 1%. Sabe quanto o Brasil cresceu no meu mandato? 4% ao ano. Mas tá no meio de uma crise, de uma guerra. Que guerra? A guerra não tem nada a ver conosco, cara. Porra, como é que não, cara? Não, querer jogar a culpa nossa na guerra da Ucrânia já é demais. Você acha? Tá? Eu acho que é demais. Veja, até porque eu estava criando uma fábrica de ureia em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, eles fecharam. Estava fazendo uma fábrica de amônia em Uberaba, eles fecharam. A fábrica de fertilizante em Sergipe, eles fecharam. Fábrica de fertilizante no Paraná, eles fecharam. Tá dizendo que você começou a tentar tornar a gente autossuficiente em fertilizante. É preciso ser autossuficiente. O Brasil tem condições de ser autossuficiente. Por que o Brasil não virou? Porque nunca houve tanto interesse do pessoal, porque era muito barato importar fertilizante. É verdade. Então, agora o pessoal está dando conta. O Brasil é o terceiro produtor de alimento do mundo. E a gente não tem fertilizante. O Brasil pode chegar a ser o primeiro. O Brasil é o maior criador de gado do mundo. O Brasil é o maior, produtor de proteína animal do mundo. Então, nós temos que cuidar disso, cara. Nós temos que cuidar disso com muito carinho. E nós precisamos cuidar disso sem derrubar uma árvore na Amazônia. Sem derrubar uma árvore no Pantanal. O que nós precisamos é aprender de forma civilizada
que uma agricultura de baixo carbono vai ser muito mais rentável para o Brasil. E eu posso te dizer, Igor, com todo carinho, o homem do agronegócio, o produtor profissional, ele não derruba mata. Mas Quem isso derruba meio que mata é transgressor. Mas isso já tá meio que vencido mesmo, porque hoje em dia, se você não tem uma pecuária verde, os outros países nem compram a tua carne. Veja, não é só a carne verde. Você vai falar assim, se você não explicar, sabe, o cara pensa que vai ter boi verde. Tá, não é isso. O boi é o seguinte, é o boi que vive no pasto comendo grama, Isso. sabe? Esse é o chamado boi verde. Veja, é preciso você fazer isso levando em conta que tem muitas formas de você criar. Não precisa ser tudo em campo aberto. Você pode ter confinamento. Aquela carne que o Bolsonaro estava comendo outro dia, R$ 1.200 a picanha do Japão, aquele boi é criado num confinamento ouvindo música clássica, Quinta Sinfonia de Beethoven. Aí a carne nasce macia. Aqui no Brasil a gente compra picanha de 2 quilos. Não existe picanha de 2 quilos, porque é colchão duro, cara. Picanha 700 gramas, 800 Tu gramas. manja no churrasquinho, hein? Então, deixa eu te falar. O Brasil pode muitas coisas. A gente pode fazer, nós temos 30 milhões de hectares de áreas degradadas, de pastos abandonados. O que você tem que fazer? Recuperar essa terra e plantar o dobro do que você planta hoje, sem precisar derrubar uma árvore no Pantanal, uma árvore na Amazônia. O que nós precisamos saber é que a riqueza da Amazônia está na exploração da biodiversidade da Amazônia, para que a gente possa fazer com que a indústria de fármaco cresça, a indústria de cosmético cresça e a gente possa melhorar a qualidade de vida do povo da Amazônia. E nós precisamos compartilhar com o mundo. O Brasil é dono da Amazônia. O território é soberano nosso, mas a gente pode compartilhar conhecimento científico com o mundo inteiro. Para quê? Para o bem da humanidade. Já está provado que a questão climática não é uma coisa qualquer hoje, não é uma coisa muito séria. Muito séria. E se a gente não cuidar, a gente está cavando a nossa própria cova, nosso próprio enterro. De certa forma, a gente já sabe disso. A gente já toma... Por exemplo, a gente já tem parques eólicos bastante avançados e tal. Já sabe disso, mas até outro dia tinha o ministro do Bolsonaro que falava que ia derrubar tudo que é feio, que invadia a Amazônia. Não vi isso, cara, mas eu não vou duvidar, não. Você sabe o ministro do Bolsonaro que falava que era preciso... O Salles. Eu não quero falar o nome, porque eu não gosto de falar de nome de adversário. Tá bom. Desculpa, então. Deixa que eu falo. Então, você percebe? É uma coisa desnecessária. Sabe, eu sou contra você só proibir. Você tem que discutir como fazer as coisas bem feitas. O que é melhor? O que dá mais dinheiro? O que vai dar mais? Segundo estimativa de pessoas ligadas ao assunto, tem 3 trilhões de dólares para ser gasto com a questão, sabe, do sequestro de carbono, com a boa agricultura, para a gente poder equilibrar o planeta. Sabe? Então, se isso é verdade, vamos tentar trabalhar essa coisa. E é uma coisa que eu vou fazer. Pode ficar certo que eu vou fazer. Você vai ter orgulho de visitar a Amazônia e falar, porra, esse Lula é porreta mesmo. Então tá, tu vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? Vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? A ervinha do mal. Na verdade, de falar, essa não é uma questão que o governo tem que tratar. Essa é uma questão que ou o Congresso Nacional trata ou a Suprema Corte cuida disso. Sabe, é só isso. Então, veja, deixa eu te contar uma história. A questão Isso aqui é um paeiro, tá, família? Eu nem fumo. A questão que eles falam todo dia. O Lula vai fazer banheiro unissex. Já ouviu falar isso, né? Já. Eu acho que você não acredita. Mas que parece absurdo, né? É absurdo. Esses caras não têm respeito. Eu sou pai de 5 filhos, eu tenho 8 netos, dos quais 4 meninas, e tenho uma bisneta. Esses caras pensam que pode mentir de qualquer jeito, as pessoas acreditar. Sabe, não é possível as pessoas terem o desplante de contar uma mentira dessa no microfone dentro de uma igreja. Tu considera que... Tá. Então você está dizendo que... Ou seja, uma igreja é um lugar para a gente ir para rezar, para a gente tratar da nossa espiritualidade. A igreja não é um lugar que você vai para mentir. Ou para fazer campanha. Para cometer pecado e fazer campanha, falar mal dos outros.
Uma mulher, uma família, quando sai de casa com seus filhos que vai na igreja, ela vai tratar da sua espiritualidade, ela vai tratar da fé da família. Por que o cara tira proveito para fazer política barata, nojenta e mentirosa? Bom, aí eu concordo que não devia ser um lugar pra fazer campanha também, não. Agora, cara. sempre que você puder, cara, aproveita o microfone e dá porrada nisso. Senão a gente não conserta esse país. Você não pode criar uma sociedade mentirosa. Mas eu dou porrada nisso, cara. Isso é bom, é bom. Se o PT errar, dê porrada também. Eu dou porrada no PT também, pô.